Oi, pessoal, tudo bem? Estamos na nossa última aula de matemática desse ano, né? Estamos finalizando o nosso módulo 14, que na verdade a Pro deixou por último apenas alguns exercícios de fixação, tá? Até então, até a última aula, a gente só estava realizando, revisões dos conteúdos do módulo 14. E aí eu deixei para vocês esses últimos exercícios da apostila, que vão da página 90 a 95, tá? Para a gente conseguir encerrar aí a apostila, tá bom? Então vamos lá para o nosso material. Para praticar, agora é com você. Observe na tabela ao lado o gasto semanal da família de Tiago no supermercado no último mês. Então tá lá o gasto semanal da família do Tiago. Né? Então, tem a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana do mês. E o gasto que eles tiveram em cada semana. Na primeira semana foi 230, na segunda 288, na terceira 224 e na quarta 198. Aí eles pedem que nós realizemos a média aritmética de quanto a família gastou por semana. Né? Para a gente tirar a média aritmética, eu sei que eu tenho que somar todos os valores e dividir pela quantidade de semanas. Então, ao somar todos os valores, né, 230 mais 288 mais 224 mais 198, nós vamos ter 940. Aí nós vamos fazer 940 e dividir por 4, que é a quantidade de semanas. É como se em cada dia, em cada semana, ele tivesse feito R$235, tá? Igualmente. Então, o gasto médio da família no último mês foi de R$235 por semana. 2. Observe abaixo as quantias em dinheiro que Patrícia e Rafael têm. Então, a gente vê, né, aqui as quantidades da Patrícia e aqui as quantidades do Rafael. E eles pedem que a gente represente por expressões numéricas cada um deles e depois resolva. Então, a Patrícia tem 3 notas de 10, então vou fazer 3 vezes 10, mais 2 notas de 2, 2 vezes 2, mais 4 moedas de 1, 4 vezes 1. E aí eu resolvo as expressões, né? Nesse caso, as multiplicações, 3 vezes 10, 30, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 1, 4. E depois eu somo tudo, 30 mais 4, 34, mais 4, 38. E a de Rafael, ele tem uma nota de 50, 1 vezes 1. 2 notas de 10, 2 vezes 10. 3 notas de 2, 3 vezes 2. E 2 moedas de 1, 2 vezes 1. 1 vezes 50, 50. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. Somou tudo, vai dar R$78. Então, a Patrícia tem R$38 e o Rafael R$78. E aí eles pedem que a gente represente com uma expressão numérica a quantia que Patrícia e Rafael têm juntos e depois resolva. Então, o que eu vou fazer? Eles querem em expressões. Aqui eu já não tenho a expressão numérica, ó, do valor da Patrícia e aqui a do Rafael. Então, é só eu somar, tá bom? Então, eu vou fazer 1 vezes 50 mais 5 vezes 10 mais 5 vezes 2 mais 6 vezes 1. Só que aqui, o que eu poderia ter feito, tá? Eu poderia ter feito separadamente somar, ou eu poderia ter feito como o exercício me traz, ó. Se eu olhar tudo aqui, eu vou ter uma nota de 50, então eu vou fazer 1 vezes 50, mais 1, 2, 3, 4, 5 notas de 10, então eu vou fazer 5 vezes 10, 5 notas de 2 ao todo e 6 moedas de 1, tá bom? E aí, somando tudo, vai dar R$116. Represente uma expressão numérica que possibilite calcular a quantia que Rafael tem a mais que Patrícia e depois resolva. Então, aqui eu peguei a quantia de Rafael, eu usei a expressão numérica que eu tenho aqui em cima, ó, tá? Então, aqui eu tenho a quantia de Rafael menos a quantia de Patrícia. Então, eu fiz a expressão numérica do Rafael e a da Patrícia e fiz a subtração, que deu 40. Considere a potência 2 à sexta potência e responda aos itens a seguir. Que número é a base? É o número 2. Que número é o expoente? É o número 6.
Como lemos essa potência? 2 elevado à sexta potência. E calcule o valor dessa potência. Então, quando você faz 2 elevado à sexta potência, que daí você tem que fazer, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e assim por diante, tá? Ó, 6 vezes 2 é igual a... é igual a 64, tá bom? Jorge vai utilizar exatamente 100 azulejos quadrados para cobrir o chão de uma sala quadrangular. Quantos azulejos serão colocados de cada lado dessa sala? Então, para descobrir, a gente precisa calcular a raiz quadrada de 100. Então, tá aqui, né, o nosso radical, o 100. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 ao quadrado ou 10 à segunda potência é o mesmo que eu fizer 10 vezes 10, que vai dar 100. Vamos testar? Essa é uma pergunta do Saresp. Em 5 partidas de voleibol, Duda fez 12, 15, 11, 18 e 14 pontos. Qual foi sua média de pontos nessa partida? Então, para calcular a média, a gente vai ter que somar 12, mais 15, mais 11, mais 18 e mais 14, tá? Somou tudo isso, eu tenho que pegar o resultado e dividir por 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado daqui, dividido por 5, vai dar 14, tá bom? Então, vocês façam na apostila. Essa é da OBMAP. Partindo do número 2 da figura e fazendo as 4 contas no sentido da flecha, o resultado é 12, porque 2 vezes 24 é 48, 48 dividido por 12 é 4, 4 vezes 6 é igual a 24, 24 dividido por 2 por 2 é igual a 12. Se fizermos essa mesma coisa, partindo do maior número, que nesse caso é o 24, né? Que aparece na figura, qual será o resultado? Então, vamos lá. 24 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 24 vai dar 144. Tá bom? Então, a resposta correta é a E. Essa também é da OBMAP, que diz assim: a professora Elisa aplicou uma prova para 5 alunos. A nota de um deles foi 8 e a média das notas dos outros 4 alunos foi 7. Qual foi a média das notas desses 5 alunos? Então, o que a gente tem que fazer, né? Então, aqui está dizendo assim, ó, que um dos alunos tirou 8, tá? 8. E que o restante, né, eram 5 alunos. Então, um tirou 8 e os outros 4 alunos tiraram 7. Então, um aluno tirou 7, mais um também tirou 7, mais um tirou 7 e mais um tirou 7. E aí, eles pedem o que pra gente, né? Eles querem saber qual foi a média desses 5 alunos. Então, nós temos que somar todas as notas, os 4 alunos que tiraram 7, mais um que tirou 8, e vamos dividir por 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Quando a gente faz o resultado dividido por 5, a gente vai ver que é 7,2, tá bom? Essa também é da OBMAP. Joãozinho escreveu os números 1, 2 e 3 como resultados de operações envolvendo exatamente 4 algarismos. 4 algarismos 4. Como na figura, ele continuou até o número 8, como nas alternativas abaixo, mas cometeu um erro. Em qual das alternativas ele errou? Então, gente, o que é isso aqui, ó? Esse daqui vai ser o resultado, tá bom? Então, aqui, 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8, não é? 8 dividido por 8, 1. Aqui, 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 4, 1. 1 mais 1, 2. E aqui, nós temos 4 mais 4, 8, mais 4, 12.
12 dividido por 4 dá 3, tá bom? Então, esse foi o exemplo. E aqui, quando a gente faz todos os resultados, a gente vai ver que o único erro que ele cometeu é o que está na C, pois 4 mais 4 é 8, 8 dividido por 4 deixa eu ver, mas cometeu um erro. Em qual das alternativas ele errou? Então, tá aqui, ó, 4 mais 4, 8. 8 dividido por 4, 2. 2 mais 4, 6. Se vocês não prestarem atenção, vocês vão resolver assim. Mas a gente precisa lembrar que isso aqui é uma expressão numérica. Quando se trata de expressão numérica, a gente resolve primeiro a divisão. Lembra da regrinha? Que se tiver divisão e multiplicação, primeiro é a divisão, depois as adições e as subtrações. Então, eu vou copiar até chegar lá, que vai ficar 4 mais 4 dividido por 4, 1, mais 4. Então, vai dar 4 mais 1, 5, mais 4, 9. Então, aqui está errado, porque teria que dar 6. Vocês viram que do primeiro exemplo que eu fiz, deu 6. Por quê? Porque eu mostrei para vocês que quando a gente não se atenta à regra, né, que em expressões numéricas primeiro são as divisões e multiplicações, depois as adições e subtrações, a gente erra mesmo, imaginando inclusive que acertou, tá bom? Então, e aqui está perguntando, qual é o resultado de 2 mais 4 vezes 8 menos 4 dividido por 2? Eu vou pedir que vocês façam no caderno, tá? Essa expressão, ou podem fazer aqui mesmo nesse espaço maior. A resposta tem que dar 32, tá joia? Então, só para conectar aí, Ciências e Língua Portuguesa, consumo da água. Você já estudou em ciências que a água é um recurso natural indispensável à vida no planeta. Muitas das atividades que realizamos diariamente consomem determinadas quantidades de água, que, quando juntas, resultam no valor total de água consumido por dia. Infelizmente, a média do consumo de água por dia e por pessoa no Brasil está acima da média ideal, indicada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, observe o cartaz a seguir. O Brasil está entre os países que consomem mais água no mundo. Você sabia? Então, ali nós temos Mali com 4 litros, né, por dia, a China com 32 litros, a Índia com 52, o Egito com 71 litros por pessoa por dia, a França com 106, o Brasil com 159 e os Estados Unidos com 215. E segundo a ONU, 110 litros por dia é a média ideal para atender às necessidades de consumo e de higiene de uma pessoa. Imagina aqui em Mali que eles têm 4 litros por dia. A média do consumo de água por dia e por pessoa no Brasil está quantos litros de água acima da média indicada pela ONU? Então, a gente sabe que no Brasil são 159 e a ONU indica 110, então nós estamos 49 litros de água acima da média ideal indicada pela ONU. Os Estados Unidos, o Brasil e a França são alguns dos países em que mais se consome água por dia e por pessoa no mundo. Com base no cartaz da página anterior, qual é a média aritmética dos valores de consumo de água relativos a esses países? Então, calcule em seu caderno. Então, a gente vai pegar, né, a quantidade dos Estados Unidos, do Brasil e da França, vai somar, vai dar 480 e vamos dividir por 3, porque nós estamos falando dos Estados Unidos, do Brasil e da França, que vai dar 180. É como se cada país gastasse 180, tá? Então, a média aritmética de litros de água consumidos por dia e por pessoa nesses países é de 160 litros. Amplie. Leia a seguir algumas atitudes que podem ser adotadas para reduzir em hábitos cotidianos o consumo de água. Então, tá lá. Ao limpar o aquário, utilize a água para regar as plantas. Para descongelar alimentos, não use a torneira, deixe-os descongelar naturalmente. Para limpar a calçada, use a vassoura em vez da mangueira. Fique atento a vazamentos e realize manutenção sempre que necessário. Não use sabão em excesso para evitar maior número de enxágues. Use balde em vez de mangueira para lavar o carro. E aqui, né,
Eles pedem que vocês pesquisem e produzem uma folha de papel à parte, um texto no qual sejam citados atitudes que podem ser realizadas por todos nós a fim de reduzir o consumo de água, tá? Vocês podem fazer tanto no caderno de ciências, quanto no caderno de matemática, quanto no de português, tá bom? Aí vocês vão realizar um texto infográfico mostrando atitudes que podem auxiliar aí, né, a reduzir o consumo de água, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa última aula da apostila 4. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição na Agenda Edu, tá bom? Um beijão e até mais!